A sessão virtual dessa quinta-feira durou 3 horas. Os vereadores votaram e aprovaram em primeira discussão 2 projetos e adiaram 4, todos relacionados à pandemia do novo coronavírus. A primeira discussão do dia foi o projeto que proíbe a realização de despesas com publicidade ou propaganda enquanto perdurar decreto de calamidade pública na cidade. Vereadores parabenizaram a iniciativa de autoria do vereador Júnior da Lucinha, lamentaram a falta de sensibilidade e ressaltaram a importância de ajustes no projeto para garantir o bom funcionamento da prefeitura. Se o prefeito tivesse um bom senso, diante do estado de calamidade, diante de uma pandemia de ordem mundial gravíssima, sequer a gente teria que estar tomando uma atitude dessa. Chega a ser vergonhoso, nós temos que regular o prefeito. Aqui foram feitas várias falas, vamos pontuá-las, né? Mostrou aí a discrepância dos gastos com carro blindado, né? Para a Secretaria da Casa Civil e outros acordos de convescote. Tem necessidade nesse momento? O projeto de lei em tela é um projeto de lei interessante, mas merece que o conjunto dos vereadores coloque emendas nesse projeto para que ele fique mais abrangente no sentido de não engessar aquilo que é fundamental, né? E aí, no sentido de ajudar, como diz aqui a maioria dos vereadores, a gente acaba por prejudicar. Então, louvo a iniciativa do nobre vereador, excelentíssimo Júnior da Lucinha, mas peço que nós possamos estudar o projeto e que façamos as emendas necessárias para a adequação. O projeto acabou adiado por uma sessão. 2 outros projetos que também foram adiados causaram polêmica entre os parlamentares. O que institui o memorial às vítimas do novo coronavírus foi bastante discutido entre eles. O momento de prestar homenagem é qualquer momento. Então, estou aqui encaminhando a todos os companheiros vereadores que já tiveram essa dor ou que possam ter essa dor, que nós possamos ter um memorial virtual e, assim que aprovarmos também a emenda, que a iniciativa privada possa também colaborar, poupando até o poder público, de fazermos um memorial de forma que possamos homenagear todos aqueles que estão para perder a sua vida ou perderam na maior pandemia da nossa era. Então, eu enxergo como favorável, encaminho para os meus companheiros vereadores, a importância de acalentarmos os corações que estão partidos nesse momento, com alguma morte, com algum falecimento dessa pandemia. Me parece que a intenção do vereador e dos demais que ao longo do tempo foram se tornando coautores é uma intenção louvável. Mas eu queria discutir sobre a oportunidade, sobre se é o tempo oportuno sobre o qual a gente deve aprovar um projeto de lei como esse, né? Nós estamos ainda, não chegamos ainda ao pico da pandemia e não sabemos, inclusive, ainda a extensão do caos que se avizinha, né? Neste momento em que todos os esforços financeiros, políticos, jurídicos, pessoais devem estar na perspectiva de salvar vidas, aprovar o início da construção de um memorial pelos mortos, mesmo que em parceria com a iniciativa privada, me soa fora do tempo. Eu queria dizer ao vereador Tarcísio Mota que ele refletir aquilo que eu estava sentindo nesse momento. Eu dei um parecer favorável, contrariada, mas não queria atrapalhar o andamento do projeto de um colega que eu acho que tem todo o direito de apresentar suas proposições e não será a comissão que vai criar nenhum tipo de impedimento ou constrangimento. Mas eu queria dizer para o vereador Felipe Michel que entendo, ele é uma pessoa extremamente sensível, uma pessoa que está sempre antenada em tudo, mas como ele mesmo disse, essa homenagem pode ser feita em qualquer momento. E esse momento poderia ser um momento
mais à frente. Também causou divergência o projeto de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que obriga hospitais e clínicas de saúde privados da cidade a informar diariamente a relação discriminada por tipo de leitos disponíveis em sua estrutura à Secretaria Municipal de Saúde e à Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Que eu recebi um expediente de autoria da Confederação Nacional de Saúde, onde eles fazem um apelo para que a Câmara, antes de votar essa matéria, eles possam participar de uma reunião com os senhores vereadores para discuti-la com os vereadores. Então, eu vou submeter inicialmente a opinião do vereador Dr. Carlos Eduardo, não sem antes deixar claro de que a Câmara nunca se recusou a discutir a matéria com a sociedade civil. Eu reconheço a importância do serviço de saúde complementar, que durante esses anos todos vem agindo e contribuindo com a saúde do Rio de Janeiro e até mesmo com a saúde nacional, a importância deles. Esse projeto ele tem autoria de mais 40 vereadores, vereadores e vereadoras. E eu não serei eu, presidente, que irei no sentido contrário à tradição da Câmara de Vereadores. Eu sou um amante da democracia e acho que o pleito da Confederação Nacional de Saúde deve ser atendido. Eu só solicito a Vossa Excelência que também convide os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. A bancada do PSOL tem um projeto que não é igual, é completamente diferente. Também fala sobre essa, mas nós estamos enfocando na criação de uma fila única. Eu tenho pedido constantemente aos vereadores, já falei até com o vereador Carlos Eduardo, o projeto não atrapalha em nada esse projeto, nem outro projeto será atrapalhado. Apenas a concepção desse projeto é perfeita, está na Constituição, que esse projeto do vereador Carlos Eduardo coloca aqui é o que os governos já podem fazer, deveriam fazer, já deveriam estar fazendo. É importante que o Executivo, que o Legislativo cobre do Executivo isso. E eu quero pedir também aos meus colegas, está na lista de como o projeto da primeira vez tinha inconstitucionalidade, nós trocamos, a necessidade de 26 assinaturas para que ele possa ser publicado e nós possamos discutir. A tabela SUS é pífia, é ridícula, ela é miserável. A tabela SUS é uma vergonha para o Brasil inteiro. Ninguém consegue sobreviver com uma tabela daquela. Acho que eu já discuti isso cansativamente com o Carlos Eduardo, que está aí acostumado, e sabe que o que repassam da tabela SUS para qualquer unidade é uma vergonha. Não é? Nós já sabemos que essa tabela está defasada há muito tempo, inclusive agora recentemente, nós do município já fazemos há muito tempo média e alta complexidade, tivemos que receber uma ajuda do governo federal para poder continuar fazendo, porque senão não ia dar para fazer. Então, você liberar, por exemplo, nós vamos usar os leitos da iniciativa privada, simplesmente pagando a eles a tabela SUS, é condenar todos eles à falência. Não tem a mínima dúvida disso. Os parlamentares também debateram e adiaram o projeto que prorroga, em caráter excepcional, o pagamento do imposto sobre o serviço em decorrência de medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia da Covid-19 no município. Os vereadores acolheram um recurso do vereador professor Célio Luparelli contra o parecer da Comissão de Justiça ao projeto que trata de informação sobre o coronavírus para o atendimento e a informação aparentes de pacientes internados na rede pública. O projeto voltou à tramitação e as emendas apresentadas foram aprovadas. Em seguida, foi votado em primeira discussão e aprovado por unanimidade. Os parlamentares também debateram e aprovaram em primeira discussão o projeto que trata de medidas de funcionamento de repartições, departamentos e secretarias municipais e sobre proteção aos servidores e prestadores de serviços da Prefeitura do Rio durante a pandemia. O presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe, convocou a próxima sessão extraordinária para a próxima terça-feira, dia 19, e lembrou que nesta sexta-feira acontece a primeira audiência pública para discutir metas e prioridades orçamentárias para 2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. O Ministério Público recomendou que a Prefeitura e o Governo do Estado adotem o lockdown, que é o isolamento total das atividades não essenciais. De acordo com o documento, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio de força-tarefa da atuação integrada na fiscalização de ações estaduais e municipais de enfrentamento à Covid-19,
e da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania da capital, expediu recomendações ao Governo do Estado e à Prefeitura do Rio para que adotem novas medidas de recrudescimento ao isolamento social, tais como aquelas típicas de bloqueio total, o lockdown de atividades não essenciais e da circulação de pessoas nas regiões do Estado do Rio de Janeiro mais críticas, sobretudo em áreas da capital e região metropolitana. O Ministério Público deu um prazo de 72 horas para que o governador e o prefeito façam, por decreto, a edição do lockdown. Já o Tribunal de Justiça deu mais 5 dias para que o Estado e o município coloquem em funcionamento todos os leitos livres da rede pública para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Só no Estado, há pelo menos 23 leitos vazios, a fila de espera de 900 pacientes aguardando internação. A multa de R$10 mil por dia caso a decisão não seja cumprida. A decisão ocorre um dia após a chegada de equipamentos vindos da China. Já são 300 respiradores, 300 bombas infusoras e 300 monitores que vão salvar muita gente, além de mais de 1 milhão de chamado EPI, equipamento de proteção individual. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio já começaram em todo o país, mas essa edição do Enem pode ser diferente de todas as outras. O presidente da República, Jair Bolsonaro, admite a possibilidade de atrasar a data do início das provas por conta da pandemia do coronavírus. Sobre esse assunto eu vou conversar com Denise Carvalho, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Denise, eu gostaria de agradecer pela sua entrevista e começar perguntando por que instituições de ensino defendem o adiamento do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio, ele é utilizado, a nota do Enem é utilizada por universidades públicas e privadas do nosso país. Mais do que isso, há instituições no exterior que utilizam essa nota para ingresso de estudantes nos seus cursos. Então, é a principal forma de ingresso de estudantes ao ensino superior. O acesso ao ensino superior depende do Enem. Imagina a expectativa das pessoas que querem uma vaga no ensino superior pela realização dessa prova. Então, é um momento de pandemia. Nós sabemos que toda a sociedade brasileira, a partir deste momento, será muito afetada, porque, infelizmente, não há o devido isolamento social. Isso fará com que muitos casos aconteçam e há um percentual de mortes elevado. Mortes essas que serão de parentes, de pessoas próximas, de todos nós, né? Então, só por isso, já há um clima psicológico que afeta a saúde mental dos estudantes e até mesmo dos professores que vão elaborar essa prova. Então, como é uma prova muito importante, não é o momento da gente pensar que ela será mantida em novembro desse ano. Ninguém está falando em cancelar a prova. Veja, há uma diferença entre cancelar, suspender e adiar. Nós não preconizamos o cancelamento, porque nós ainda acreditamos que haverá ingresso no ensino superior em 2021. No entanto, esse ingresso ele será atrasado, porque nós não conseguiremos terminar o ano letivo de 2020, muito provavelmente, em 2020. Uma vez que o ano letivo vai terminar somente em 2021, por que não o ingresso de estudantes também será atrasado, o que, consequentemente, é mais racional que a gente pense no adiamento do Enem. Porque tranquiliza os estudantes, tranquiliza os professores, e a gente tem a certeza de que haverá maior possibilidade de um melhor desempenho de todos esses estudantes e para diminuir o estresse das suas respectivas famílias também. Denise, quero te agradecer mais uma vez por essa entrevista. E ainda sobre o adiamento das provas do Enem, eu conversei com o reitor do Colégio Pedro II, Oscar Halack. As inscrições para o Enem já começaram em todo o país. Como está sendo essa etapa para os alunos e para os profissionais que estão envolvidos nesse processo? Logicamente que em todo o mundo não se aguardava uma situação pandêmica e calamitosa como essa. Consequentemente, principalmente no nosso país, jamais houve uma preparação para uma situação como esta, onde aulas presenciais pudessem ser substituídas por aulas remotas, digamos assim. Eu não vou citar aulas à distância, porque o ensino à distância
ele é contornado por uma série de tecnicismos. Que uma aula à distância ocorra, é preciso que haja um fiel planejamento, um intenso planejamento e um grande engajamento dos profissionais. Eu diria a você e a todos que nos ouvem que talvez seja mais complexo uma aula à distância que uma aula presencial. É fato que é preciso que você some a tudo isso uma conjuntura extremamente despreparada para esse tipo de ação. Todos vocês, qualquer um de nós, morador, conhece a parte geofísica dessa cidade. É a cidade que cresceu de um modo desordenado, com milhares, eu não sei se eu posso dizer, milhões de pessoas à margem da civilização, e aí você entenda como urbanização e prestação de serviços públicos. É extremamente injusto que nós, nesse momento, possamos, de alguma maneira, desconhecer o que acontece dentro de um lar, de uma família de classe média baixa, onde moram 7, 8 pessoas, com pais e mães vítimas, sistemas educacionais que não os preparou definitivamente para uma situação melhor do que a situação de ser dentro da casta do proletariado, se é que eu posso chamar de casta. E, desta forma, essas crianças, os estudantes, uma grande maioria silenciosa, que nós não enxergávamos antes, hoje estão a descoberto. Por quê? Porque eles não possuem condições de acompanhamento. Grande depende de uma rede, muitas vezes vacilante. Grande parte possui um smartphone, e todos que manuseiam esse tipo de instrumental sabem o quanto é difícil ler e estudar através de uma tela tão pequenina. Por isso, nesse roldão, que não vejo condições igualitárias de se fazer um Enem no momento. Até porque, é minha opinião, eu tenho quase convicção que não vai ser feito. Na verdade, vai chegar um momento que se vai perceber que não é possível fazer. Mas quem sou eu para fazer vaticínios aqui? Nesse momento, o Enem está mantido e eu acho que ele vai provocar um hiato maior ainda do que a gente vem provocando na educação nacional. Quero mais uma vez, Oscar Halac, reitor do Colégio Pedro II, agradecer pela sua entrevista. Com 16 favelas e 140 mil moradores, o Complexo da Maré luta para atenuar as consequências da pandemia do novo coronavírus, mas os moradores esbarram na dificuldade de assistência médica e na falta de renda. Muita gente parou de ganhar dinheiro porque ou é autônomo ou trabalha com serviços que simplesmente estão paralisados durante a pandemia. A ONG Redes da Maré vem coordenando um trabalho de assistência aos moradores da região. Com o apoio de 40 empresas e instituições do Brasil e do exterior, eles garantiram 6 mil cestas básicas durante 3 meses para várias famílias. Através do programa De Olho no Corona, a ONG Redes da Maré vem monitorando a pandemia nas favelas do complexo. Mas os números encontrados pela ONG são bem diferentes dos repassados pela Prefeitura. Até o dia 3 de maio, a ONG Redes da Maré tinha registrado 146 casos da Covid-19 nas favelas da região. Já a Prefeitura apontava apenas 28. Os óbitos entre os moradores, segundo a ONG, chegavam a 18. E a Prefeitura dizia que eram apenas 6. Essa defasagem se deve, a gente acredita, pela falta de notificação, por teste, existe uma ausência de testagem dos casos suspeitos de Covid no Brasil inteiro e, obviamente, que para as favelas e periferias isso é muito pior. Então, os nossos dados, eles são produzidos a partir de relatos de moradores, através dos atendimentos que a gente faz com a equipe social da Redes da Maré. Então, esses dados que a gente vai produzindo é muito a partir de quem está trazendo esses relatos e não necessariamente da testagem. Eu acho que essa discrepância dos dados evidencia a emergência de se ter testagem nas unidades de saúde, seja de emergência ou unidades básicas, para a gente ter a real dimensão. Hoje a gente tem um número de casos suspeitos que a gente não consegue dimensionar quantas pessoas estão com Covid ou não, pela ausência de testagem. Como é que vocês conseguem afirmar que existem muito mais pessoas
mortas ou contaminadas pela Covid, já que não existe teste? O que acontece é que a gente mapeia casos suspeitos e confirmados. Enquanto a prefeitura, através do painel, ele destaca só os números dos confirmados, todos os casos suspeitos são numerados num banco de dados. Então, por exemplo, de 17 de abril até semana passada, a gente teve 18 óbitos. Parte desses óbitos são confirmados, e são esses 8 óbitos que a prefeitura divulga, e uma outra parte desses óbitos estão sob investigação. A questão é que o tempo de confirmação é diferente. Então, possivelmente, alguns desses óbitos podem não ser Covid, podem não ser confirmados como Covid, mas a gente, no momento que a gente acessou essa informação, eles entraram como óbitos por suspeita de Covid. Essas pessoas que morreram tinham sintomas da doença? Sim, todas elas. A grande maioria estavam internadas em isolamento, passaram por processos de internação em CTI, intubação, e já estavam com algum diagnóstico dado por um médico, seja na unidade básica de saúde ou na unidade de internação. Então, todas essas 18 pessoas que a gente identificou são pessoas que já estavam passando por um tratamento relacionado à Covid, estavam com suspeita de Covid, que é a indicação que se tem nas unidades de saúde aqui da Maré. 1.050 índios vivem no estado do Rio de Janeiro, distribuídos por 8 aldeias. Da mesma forma que grande parte da população, os indígenas também estão sendo contaminados pelo novo coronavírus e sentindo o impacto econômico do isolamento social provocado pela pandemia. Se antes eles contavam com um programa da FUNAI para estimular a venda de arte indígena, permitindo que as peças fossem distribuídas e comercializadas em lojas, com a extinção do projeto anterior à pandemia, muitos viraram andarilhos e se expuseram ainda mais ao contágio. O Tony Lotar é indigenista, vice-presidente da Fundação Darcy Ribeiro, nos atende hoje para falar da situação dos indígenas fluminenses com a pandemia de Covid. Tony, obrigada pela sua participação. Como é que está a situação dessas pessoas em plena pandemia? A situação dos indígenas do Rio de Janeiro é em 2 grupos, né? Temos os índios que moram em aldeias, são 7 aldeias em áreas rurais, concentradas em Paraty, e Maricá. E temos os indígenas em contexto urbano, que estão dispersos pelo estado inteiro. As estimativas do IBGE somam alguma coisa como 15 mil indígenas autodeclarados em todo o estado. São 92 municípios e no último do IBGE constatou a presença indígena em 90 dos 92 municípios. Estão todos muito preocupados, sobretudo os indígenas das aldeias. Eles têm consciência da baixa imunidade que eles têm, então, a doenças de contágio, com sarampo, gripe, agora essa terrível Covid, se recolheram, estão dentro das aldeias, como, aliás, os índios aldeados do Brasil inteiro. Sabe que o Brasil tem mais de 300 povos indígenas, né? E falantes ainda de 80 línguas. Os nossos índios aqui do Rio de Janeiro, o povo Guarani, que também é um povo falante da língua Guarani. Então, eles estão reclusos, amedrontados. Ainda não temos nenhum caso de registro de contágio, felizmente. Alguns grupos de solidariedade se formaram para enviar cesta básica para as aldeias, a fim de que eles não tenham que sair para comprar alimentos. As ajudas institucionais são sempre muito demoradas. A FUNAI ainda não informou sequer quando vai distribuir cestas básicas às aldeias do Rio de Janeiro. Inclusive, essa semana, o Conselho Estadual dos Direitos Indígenas, do qual eu faço parte, enviou um ofício à presidência da FUNAI e à coordenação do Litoral Sudeste, cobrando pelo menos informações, porque sabemos que já há uma verba de 11,8 milhões depositada na conta da FUNAI desde o início de abril para fazer frente a essas cestas, e as aldeias do Rio ainda não têm sequer nenhuma notícia de quando essas cestas chegarão. O Estado do Rio também ainda não se manifestou, tá?
A Prefeitura de Maricá tem dado um apoio lá, que eles têm lá um programa de auxílio emergencial local, que eles estenderam às 2 aldeias indígenas. A Prefeitura de Maricá tem dado algum apoio logístico no transporte de cestas básicas para as aldeias. Está se organizando lá para tentar ter uma ajuda maior, e a Prefeitura de Angra estamos também para ver o que ela pode fazer, né? Sabemos sempre que a ajuda institucional, governamental, é sempre muito demorada, tem burocracias, então, por isso é que houve essa mobilização de voluntários, né? São grupos que fazem a vaquinha, tem um grupo que se organiza, faz a compra, higieniza o produto e faz chegar. Tony Lotar, que é o vice-presidente da Fundação Darcy Ribeiro, muito obrigado pela entrevista, pela oportunidade de conhecimento e até uma próxima. O Rio está mais triste. Morreu o palhaço Dr. Batata, vítima do Covid-19 no Hospital Albert Schweitzer. Ele alegrava as enfermarias infantis dos hospitais da Zona Oeste por meio da campanha do amor. Dr. Batata era personagem de Leandro Maduro, 44 anos. Junto com a mulher, Monique, realizava o trabalho voluntário em hospitais e escolas da rede pública. O diretor da área circense do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro, Limachem Xerém, lamentou a morte. Esse coronavírus está acabando com todos nós, né? Nós que trabalhamos em circo, né? Circo de lona, nos sinais, nas ruas, nas praças e nos hospitais, né? Nessa perda que tivemos do Dr. Batata, né? Ele que trabalhava sempre ao lado da sua esposa, né? Na palhaça, levando alegria, levando mensagem de amor, de paz. É uma coisa muito chata. Ele, pelo que eu sei, pela história dele, era uma pessoa muito alegre, muito maravilhosa, pensava só em fazer bem, tinha aqui no peito escrito Dr. Batata. Que maravilha, né? Que coisa gostosa levar mensagem de paz, de amor, principalmente nos hospitais. O Dr. Batata cumpriu a sua missão, levou alegria até onde ele pôde. E agora, para onde ele vai, também vai estar sendo recebido pelas crianças, batendo palmas para ele e gritando: hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor! Hoje tem marmelada? Tem, sim, senhor! Viva o circo, viva o palhaço! Leandro foi internado com sintomas do coronavírus na sexta-feira, dia 8 de maio. Fez o exame, mas não deu tempo do resultado ficar pronto. Ele deixa esposa e uma filha de 14 anos. Antes de ser internado, Leandro gravou um vídeo pedindo para as pessoas ficarem em casa. Eu trabalho com esse pessoal há 22 anos. Os enfermeiros, médicos, também os seguranças, as pessoas que estão ali fazendo as fichas. Na maioria das vezes, saindo das suas casas tristes, chorando e preocupados, mas estão lá com todo carinho, todo amor. Estão lá com todo carinho, todo amor. E hoje eu quero parabenizar todos vocês que trabalham no hospital. Eu queria dar uma salva de palmas para vocês, porque vocês são muito especiais.